Você já percebeu que muitas vezes os mais egoístas, frios e implacáveis são os que chegam mais longe? Enquanto isso, aqueles que tentam agir com bondade e integridade parecem ficar para trás. Isso significa que ser uma boa pessoa é um erro? Friedrich Nietzsche desafiou a moralidade tradicional e nos fez questionar tudo o que aprendemos sobre bem e mal. Em Além do Bem e do Mal, ele argumenta que a moralidade convencional não passa de uma ferramenta para controlar os fortes e favorecer os fracos. Ele via a bondade passiva como uma forma de submissão, enquanto a força de vontade e a ambição eram sinais de verdadeira grandeza. Talvez o problema não seja ser bom, mas sim ser fraco. O mundo não recompensa aqueles que apenas seguem regras e evitam conflitos. Ele recompensa os que têm coragem de afirmar sua própria vontade, sem medo de enfrentar desafios e impor sua presença. Nietzsche foi um dos maiores críticos da moralidade tradicional, questionando suas origens e sua verdadeira função na sociedade. Ele argumentava que a moral não era uma verdade universal, mas sim uma ferramenta de controle usada por diferentes grupos ao longo da história. Segundo ele, a moral tradicional, baseada na ideia de bondade, humildade e submissão, não surgiu naturalmente, mas foi criada para enfraquecer aqueles que possuíam força e ambição. Esse modelo moral, em vez de estimular o crescimento individual e a superação, promovia a obediência cega e a mediocridade, mantendo as pessoas presas a um sistema que as impedia de alcançar seu verdadeiro potencial. Para explicar essa dinâmica, Nietzsche desenvolveu o conceito de moral dos senhores e moral dos escravos. A moral dos senhores era a moralidade dos indivíduos fortes e autossuficientes, que valorizavam coragem, ambição e a afirmação da própria vontade. Essas pessoas não pediam permissão para agir, não temiam desafios e moldavam o mundo de acordo com sua visão. Em contraste, a moral dos escravos surgiu como uma resposta dos mais fracos que, incapazes de competir diretamente, criaram um sistema de valores que glorificava a obediência, o conformismo e o ressentimento contra aqueles que estavam acima deles. Para Nietzsche, essa moral dos fracos foi se tornando dominante ao longo dos séculos, promovendo a ideia de que buscar o poder, afirmar a própria individualidade e desafiar regras estabelecidas era algo errado ou imoral. O problema, segundo Nietzsche, é que essa inversão moral levou a um mundo onde as pessoas não apenas aceitavam a submissão, mas se orgulhavam dela. Muitos passaram a acreditar que ser passivo, evitar conflitos e se contentar com pouco eram sinais de virtude. A sociedade, influenciada por essa mentalidade, começou a punir aqueles que buscavam a grandeza e recompensar a mediocridade. Isso criou um ambiente onde os mais ambiciosos eram vistos como maus, enquanto os que aceitavam seu destino sem questionar eram considerados bons. Nietzsche via essa mentalidade como um veneno que sufocava a verdadeira força do ser humano, transformando indivíduos poderosos em seres dóceis e controláveis. No entanto, isso não significa que Nietzsche defendesse a crueldade gratuita ou a tirania. O que ele propunha era que cada indivíduo desenvolvesse sua própria moralidade, baseada em sua força interior e sua capacidade de se superar constantemente. Ele acreditava que o ser humano deveria buscar se tornar uma versão mais poderosa de si mesmo, não por meio da opressão dos outros, mas através da coragem de viver sem medo e sem as limitações impostas por uma moralidade feita para escravizar a mente. Para Nietzsche, o verdadeiro erro não estava em ser bom, mas sim em ser fraco e submisso a valores que impediam a autorrealização. Essa visão levanta uma questão fundamental. Você está vivendo de acordo com seus próprios valores e desejos, ou apenas seguindo um código moral que foi criado para manter você obediente e limitado? Nietzsche nos convida a refletir sobre isso e a questionar tudo o que nos ensinaram sobre o que é certo e errado. Afinal, será que os valores que seguimos realmente nos fortalecem ou apenas nos tornam mais fáceis de controlar? Nietzsche acreditava que a vida não é regida por uma simples divisão entre o bem e o mal, mas sim por uma força fundamental chamada vontade de poder, o impulso natural de todo ser vivo para crescer, se expandir e afirmar sua existência. Para ele, aqueles que compreendem
e seguem esse princípio são os que verdadeiramente prosperam. O sucesso, nesse sentido, não é uma questão de bondade ou maldade, mas de força interior e autossuperação. Pessoas que seguem essa mentalidade não pedem permissão para agir, não esperam validação externa e não temem desafios. Elas moldam a realidade de acordo com sua própria visão, enquanto os que seguem a moral dos fracos acabam presos ao medo de errar, à busca por aprovação e ao ressentimento contra aqueles que ousam se destacar. A sociedade frequentemente glorifica a obediência e a conformidade, ensinando que ser bom significa ser submisso, modesto e sempre prestativo. Mas para Nietzsche, essa visão não passa de uma estratégia dos fracos para limitar os fortes. Em contraste, aqueles que realmente prosperam são os que tomam as rédeas de sua própria vida, ousam desafiar normas impostas e enfrentam as consequências de suas escolhas sem se vitimizar. O sucesso não vem de seguir regras morais impostas, mas da coragem de impor sua própria vontade ao mundo. Muitas vezes, as pessoas que chamamos de más são, na verdade, aquelas que possuem um forte senso de ambição e autossuficiência. Elas não hesitam em tomar decisões difíceis, correr riscos e enfrentar críticas. Enquanto muitos evitam o desconforto e buscam aprovação, essas pessoas focam no que precisa ser feito, independentemente do que os outros pensem. Isso não significa que todo sucesso vem da maldade, mas sim da disposição de agir sem medo. Em um mundo onde a competição é constante, aqueles que demonstram determinação e firmeza tendem a alcançar mais. O que diferencia os bem-sucedidos não é a ausência de moral, mas a capacidade de decidir por si mesmos quais valores seguir. Enquanto muitos se deixam guiar pelo medo de errar ou de serem julgados, os que prosperam escolhem seus próprios caminhos sem depender da aceitação alheia. Isso não significa agir com crueldade gratuita, mas sim ter clareza sobre o que se quer e não hesitar em buscar isso. A força de caráter e a capacidade de lidar com desafios são características essenciais para quem deseja crescer na vida. Além disso, o medo de parecer ruim pode ser um grande obstáculo para o desenvolvimento pessoal. Pessoas que se preocupam excessivamente em agradar os outros frequentemente acabam presas a uma vida limitada sem ousar ir além. Nietzsche alertava sobre o perigo da submissão voluntária, pois aqueles que abrem mão de sua própria vontade em nome de uma moral imposta acabam vivendo para os outros e não para si mesmos. A verdadeira força está em agir de acordo com seus princípios, sem se deixar manipular por culpa ou medo. O sucesso não depende de ser bom ou mal, mas de compreender a realidade e agir com determinação. As pessoas que alcançam grandes conquistas são as que aprendem a superar suas inseguranças e assumem o controle de suas vidas. Isso exige coragem para enfrentar desafios, capacidade de suportar críticas e, principalmente, vontade de crescer. Quem deseja evoluir precisa parar de buscar aprovação e começar a construir sua própria história, assumindo total responsabilidade por suas escolhas e ações. Isso implica viver com autenticidade, sem temer a pressão social ou o medo do julgamento. Não adianta apenas seguir um caminho já traçado. A verdadeira realização surge quando você se permite ser quem realmente é, sem máscaras. O sucesso, portanto, não deve ser visto apenas como um prêmio material, mas como uma jornada interior. A verdadeira vitória é aquela que te permite olhar para trás e saber que você se desafiou, cresceu e não se conformou com o fácil. Essa busca por autossuperação exige um olhar atento para o presente, sem se perder em fantasias de futuros inalcançáveis. É sobre fazer as escolhas certas hoje, por mais difíceis que elas sejam, para que você se torne alguém maior no amanhã. O verdadeiro poder está em ser o mestre do seu próprio destino, não permitindo que as circunstâncias te dominem. O que você escolhe ser? Você escolhe viver como um mestre, capaz de enfrentar os desafios ou como um escravo das limitações que você mesmo impõe? Por fim, a reflexão sobre quem somos e quem podemos nos tornar deve ser contínua. Não existe um ponto final em nossa evolução. A vida é um processo de constante aprimoramento. Então, a pergunta que fica é: o que você escolhe ser hoje? Não basta sonhar com a mudança, é preciso agir, ser corajoso e se permitir, a cada passo, criar a versão mais forte e autêntica de si mesmo. O poder da mudança está nas suas mãos.